A graça e a paz do Eterno Pai seja com cada um que me ouve, cada ovelha do Senhor. Hoje eu quero meditar com você sobre algumas pontuações que considero importante que nós pensemos, mas antes disso eu quero orar com você e em seguida nós vamos ler Gálatas 2:20. Querido e amado Pai, nós queremos tão somente ouvir a voz do Senhor. Nenhuma outra voz nós queremos. Só a do Senhor. Fala conosco. E obrigado por esta oportunidade. Nós oramos assim, no nome de teu Filho amado, Jesus. Amém. Gálatas 2:20 é o primeiro versículo que quero ler. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu estudei numa escola chamada Instituto Batista de Educação Religiosa há muito tempo. E nesta escola, onde passamos 4 anos, nós tínhamos oportunidade todos os dias e algumas vezes no dia de nos depararmos com este versículo, porque ele ficava exposto no nosso lugar de celebração. E nós, então, todos os dias tínhamos a oportunidade de ver, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é interessante que isso tem mais de 30, eu creio que já tem 35 anos, e eu ainda não posso afirmar isso, que já estou crucificado. De vez em quando ainda tem uma coisa do eu que aparece, de vez em quando tem alguma vontade, algum desejo, alguma opinião. E eu tenho pedido ao Senhor para tratar disso em mim, porque isso tem me dado nojo. Eu não quero mais isso. O mundo está cada dia mais cheio de opinião. E eu vejo que a gente não pode confiar em nada. Não podemos confiar em situações. Eu estava lendo sobre a Revolução de 1964, bem pouca coisa. O período da chamada ditadura. E o golpe, diz a matéria, ele foi feito pelos civis conservadores e por militares. E hoje eu olho as manifestações que estão acontecendo e eu também ouço, e você também ouve, que os golpistas estão fazendo manifestação. Essa palavra tem saído da boca de muitos. De forma repetitiva. Então, muito provavelmente, estas pessoas que por um tempo nós odiamos pelos atos que cometeram em 64, provavelmente eram pessoas agindo como nós, hoje.
e que foram classificadas assim. Então já não podemos confiar mais que a coisa foi como descrita, como ensinada na escola. Nós temos que desconfiar disso. Ou seja, nada é confiável nesse mundo. Nada. Conforme escrito em João 14, verso 6, está aqui o Senhor nos dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então só tem um lugar, só tem uma pessoa onde nós temos a convicção de verdade. O resto é tudo suspeito. Então, os tais membros da ditadura, do golpe de 64, os golpistas de 64, podem ser pessoas como nós. E daqui a 10 anos, se ensinará nas escolas que os golpistas dessa época fizeram manifestações. Pode ter certeza que é isso. Não, não vai. As coisas não vão continuar nessa linha mais. O Eterno dará um basta nisso. Mas se não fosse, se a coisa seguisse seu rumo, como tem seguido, mais uma vez nós veríamos essa história sendo ensinada na escola. De que os golpistas foram para a frente dos quartéis, que os golpistas fizeram isso, que os golpistas fizeram aquilo, que os golpistas agiam assim. Então não se pode acreditar em mais nada. Depende de quem fala. Presta atenção em quem é que falou em tortura, quem é que falou em ditadura, em golpe. Presta atenção em quem falou. São pessoas que têm, que com o mesmo perfil hoje veem as coisas distorcidas. Ou seja, depende de quem fala. A gente não pode confiar. E nós confiamos que era aquilo. Mas presta atenção quem é que fala sobre isso hoje. São pessoas que continuam naquela posição chamada esquerda, que vê tudo diferente das outras pessoas. Então, nada é confiável. Nós precisamos olhar para isso e ver que realmente só existe um que é a verdade. Isso é dito, ele diz para nós isso, mas a gente fica querendo acreditar em uma pessoa, em outra pessoa, e a gente fica ouvindo esse tipo de coisa. Isso não é digno de ser ouvido. E nós, igreja, nós temos que ter cuidado para não ficar dando opinião também. Gente, a nossa opinião não serve para nada. Ela só estraga, ela não traz nenhum benefício. A cada dia nós precisamos nos despir da nossa opinião. Convém que nós falemos como o Senhor. O que está em João 14, também em João 14, agora no verso 10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. A igreja precisa parar, eu preciso parar. E eu estou procurando trabalhar nisso, e eu estou te falando isso para você também procurar parar
com esse tipo de coisa. Trabalhar isso em você, para cada dia você dar menos opinião possível, até que sua opinião suma. Porque uma pessoa crucificada em Cristo, crucificada com Cristo, ela não dá opinião. Ela está crucificada. Quem vive nela agora é Cristo. Olha, Cristo, o Filho do Eterno, aquele homem santo. Nunca teve ninguém santo como ele. Aquele homem daquele jeito, desse jeito que nós conhecemos, nunca deu a sua opinião. E tudo que viesse dele seria puro. Ele nunca deu a sua opinião. Nunca. Porque sempre esteve crucificado. Sempre. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Ele sempre afirmou que o que ele falava era o Pai que estava falando, não era ele. Se ele então fez isso, imagine nós, que somos cheios de tantas contaminações, tantas influências do nosso contexto atual, influências das nossas gerações. Imagine só. Nada é confiável. Tudo depende de quem fala. Aprende isso, não confia. Confie no Pai. Confie em Yeshua. Só Ele é a verdade. Não confie nem em você. Por quase toda a minha vida, até há poucos anos, eu era aquela pessoa fascinada por estudo. Aquela pessoa que, enquanto criança, chorava porque as férias de fim de ano e início de ano demoravam muito, era 3 meses sem aula. Isso para mim era um absurdo, porque eu queria aprender. Para mim era perder tempo ficar em casa. Eu queria aproveitar todos os momentos para aprender. Eu tinha sede de aprender. Eu queria aprender. Eu queria estudar, 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 estudar. Fascinada por estudo. E aí, algum tempo, aí isso foi se desgastando quando aconteceu aquilo que eu queria fazer um curso de psicanálise, que eu já lhe contei essa história, e o Senhor disse através de uma irmã, uma professora de escola bíblica dominical, que não era aquele curso que ia me ajudar. Ela, sem saber para quem estava falando, disse isso, e era eu que estava para fazer a matrícula naquele dia no tal curso. E não só isso, como o Senhor também me disse, através da carta escrita por João, se os ensinares na vida de forma digna de Deus, bem farás. Porque eu pedi ao Senhor, já que eu não posso fazer curso, me dá uma estratégia para tratar as pessoas, para lidar com as pessoas. E o Senhor então disse, de forma muito clara, se os ensinares na vida de forma digna de mim, bem
farás. Ou seja, para fazer bem aos outros, para ter uma ajuda eficiente. Age do jeito da palavra. É só isso que é suficiente. Não tem nada que seja eficiente, que seja eficaz. A estratégia é essa. Então, com isso, eu fui convencida de que eu teria que perder aquele fascínio por estudo e pedir. Eu não podia ver um livro de psicanálise que eu queria comprar, queria ler, queria consumir. E então aquilo acabou, esgotou. Eu parti para um outro extremo de não querer mais estudar. E há um ano, eu acredito que foi em 2021, sim, em 2021. Eu estava ouvindo, numa mesma semana, eu ouvi 2 áudios traduzidos que relatavam o testemunho de 2 pessoas de países diferentes que já foram grandes bruxos. Não é do Brasil. E um desses relatou, os 2 tiveram experiências parecidas. Eles foram levados ao fundo do mar. Não sei se era fundo, lá no mar, por entidade espiritual das trevas. São pessoas diferentes, pessoas que não têm contato uma com a outra, que em ocasiões diferentes contaram coisas bem parecidas. E eles foram levados lá nas profundezas do mar. E lá, um contou que entrou numa sala, num local tipo um palácio, local bem grande, e ali era o reino das trevas, ficava ali. E numa das salas, que essa pessoa visitou várias salas lá, numa das salas tinham várias fotos de cientistas. E essa pessoa foi falando os nomes dos cientistas que tinha ali nas paredes, cujas fotos estavam nas paredes. E um deles era Freud, o pai da psicanálise que eu tanto queria. Um outro ex-bruxo, contando sua experiência, que foi igualzinha. Esteve também neste local. E ele falou que ali ele viu a foto de muitos cientistas renomados, pessoas de respeito entre nós, mas pessoas antigas, que já não existem. Só não disse nomes, mas um citou vários nomes. Ali tinham várias pessoas que nós conhecemos na história, que deram a base para a ciência moderna. E há muita informação de que a filosofia grega, que falei para você esses dias atrás, falei da mitologia grega, de seus propósitos, e inclusive falei que a psicanálise vem da mitologia grega, que é o mito de Édipo.
o mito de Édipo e Jocasta. Criou-se uma história, um mito, de que uma mãe chamada Jocasta e um filho chamado Édipo. E esse filho tinha desejos sexuais pela mãe. Então, daí vem a psicanálise. Então, eu disse a você, o Freud passou a vida dele estudando profundamente, intensamente, para transformar um mito em ciência. E um dia, ouvindo a Débora G. Barbosa, que estuda, aquela menina, eu já disse para você, ela estuda muito, ela lê muito, ela compra livros caríssimos, ela estuda profundamente. Estudando determinado tema a respeito dos cientistas. Você pode procurar isso aí nos áudios dela. Ela vai dizer em um áudio, eu vi isso depois que eu vi os bruxos e os ex-bruxos, e depois que o Eterno vem me falando sobre essa necessidade de me desligar desses conhecimentos terrenos. Então, ouvi a Débora dizer que nas pesquisas dela a respeito das ciências, dos cientistas, ela viu o quanto que eles estavam envolvidos com o ocultismo. Eles passavam nos seus quartos de estudos, laboratórios, horas e horas e horas aguardando a intervenção ou a manifestação de seres espirituais das trevas que traziam o conhecimento para eles. E claro que isso é possível, claro que é, porque os demônios ouvem o que é dito. Então eles têm informação. Até mesmo quando o Eterno ensina alguma coisa para o homem revela isso, os demônios estão ouvindo, eles têm informação. E aí eles podem passar a informação tanto certa e principalmente a informação errada. Porque eles querem tudo do jeito contrário. Então, fomos ensinados de que a nossa ciência moderna, ela vem da filosofia grega. Se você já teve o privilégio de ouvir professores de filosofia falando, é de boca cheia que se diz isso. Com muito prazer em dizer isso, em esclarecer isso. E essa ciência grega, filosofia grega, ela é dotada dessas fantasias mitológicas que os homens tiveram. Então, daí é que vem a nossa ciência. Eu estou dizendo para você que nada é confiável. Nada é confiável. As trevas têm, o príncipe das trevas tem os seus projetos, os seus propósitos. Cuidado. Não confie no que você ouve. Não confie. E eu quero que a igreja pare de ter opinião, porque opinião de homem só traz danos. Eu quero que a igreja passe a falar o que a Bíblia fala. Que ninguém dê opinião, mas que toda a igreja se fundamente nas palavras do Eterno, na palavra sagrada. Essa é a nossa fala, essa é a nossa base, é esse o nosso conteúdo. Nós não podemos abrir mão disso, nós temos que abrir mão de nós, nos crucifiquemos.
Pedimos ao Senhor para nos ajudar a nos crucificar, a nos manter na cruz. Às vezes em coisas que nós achamos tão simples, o nosso eu está vivendo, está ganhando força, está ganhando firmeza. Infelizmente, a igreja investiu muito nisso. Quando a igreja diz assim, não abra mão dos seus sonhos, a igreja está investindo no eu, ela está dizendo para você assim, olha, não abre mão de você, não. Pelo contrário, se investe em você. Nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia nunca fala disso. Eu não sei onde é que alguém se baseou para dizer que nós não podemos abrir mão dos nossos sonhos. Ah, eu sei sim. Lá nos sonhos do José, que não desistiu dos sonhos. Só que o sonho de José, eu já falei, não era dele. Era do Eterno, eram os propósitos do Senhor dados a ele. Aí não pode, não. Se o propósito é do Eterno, se é a revelação dele dada a você, você tem que todos os dias trabalhar naquilo, porque ele fará acontecer. Ele trabalhará com você para fazer acontecer os propósitos dele. Nós precisamos estar informados dos propósitos do Senhor. Mas as nossas opiniões, amados, não servem para nada. Pensa nisso. Pensa nisso. Fala, pai, fala para o pai, fala, pai, eu não quero saber de opinião. Mãe, eu tenho nojo da minha opinião. Eu quero a tua palavra. Eu quero o teu verbo. Eu quero ser verbo de Deus nessa terra. Eu quero que esse corpo aqui meu aqui, ó, essa língua, essa boca, trabalhe com o Eterno para transmitir a palavra do Eterno, o propósito do Eterno, o conhecimento do Eterno. Isso faz bem a todos. Isto faz bem a todos. Que seja assim, para a glória do Senhor. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu que vivo, não, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos dizer isso em breve, que a gente possa dizer isso assim com toda a convicção de que nós fomos anulados. Quem está vivendo agora é Cristo, porque só Ele precisa viver. Só Ele traz resultados. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele edifica. Pai querido, obrigado por nos deixar a tua palavra. Nos ajude a viver nessa dimensão da crucificação do eu, crucificados com Cristo. Para que Ele que ressuscitou viva agora. Nós não. Nós não trazemos nenhum benefício para os outros. Mas Cristo em nós fará tudo que os outros precisam, tudo que essa sociedade precisa, tudo que esta nação precisa. Que seja assim, para a glória do Pai. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo áudio. Em nome de Yeshua. Amém.